Amém? Amém, irmãos? Quem estava aqui no primeiro culto, lá na laje da dona Marlene, lá, só para mim saber quem estava aqui? Levanta a mão. No segundo, então vamos lá. Foi aumentando, né? No terceiro. Aí foi. Amém. Josué, capítulo 1, verso 3. Livro de Josué, capítulo 1, verso 3. Na minha tradução NVI, diz assim. Amém? Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixes de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Podemos assentar? Como nós falamos aqui na abertura do culto, o tema da nossa mensagem é Seguindo o Caminho da Promessa. E nós vamos usar aqui como base o contexto histórico do povo de Israel, do povo de Deus que estava cativo no Egito. É importante a gente entender que o povo de Deus nunca deixou de ser povo de Deus. Os irmãos lembram quando Deus falou com Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra aonde eu vou te mostrar. Essa mensagem foi a primeira mensagem pregada que nós trouxemos. E ali, Abraão, ele toma posse da promessa, e mais à frente Deus vai falar com Abraão, olha, vou te dar uma grande nação, esse teu povo vai ficar cativo 400 anos. Então não foi algo que estava no plano de Deus. Se passaram esse período, e no final dos 400 anos, aproximadamente 150 anos antes da libertação, aquele povo começou a ser realmente escravizado, o jugo aumentou, começou a ser ali, e aí aquele povo começou a clamar o Deus, Senhor, lembra de nós, manda um libertador. E eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, Deus não chamou um povo para ser escravo no Egito, mas Deus também não chamou um povo para morrer no deserto. Deus chamou um povo para possuir a terra prometida. Deus não chamou você para viver escravo. Deus não chamou você para viver no deserto e morrer no deserto. Mas Deus te chamou para você alcançar a promessa de salvação, promessa de eternidade. E com esse povo, Deus começou a trabalhar com esse povo de forma tremenda. Deus separa Moisés ali, com a escravidão ali, Moisés vai intervir ali diante
da autoridade e poder de Deus. Vem ali as pragas do Egito. A gente, quando lê esse texto, essa história, a gente precisa entender que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Você já parou para prestar atenção nisso? Às vezes a gente lê isso e passa apercebido. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Deus fala com Moisés: você vai lá, eu vou te levantar para libertar esse povo, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Cada vez que Moisés ia, o coração de Faraó endurecia. No início, o Faraó falava: Moisés, está tranquilo, vou libertar. Não, tu tem razão, vou libertar o povo. Moisés ia embora, naquela noite o coração de Faraó era endurecido. Deus fez isso. E por que Deus fez isso? Para mostrar àquela nação, para mostrar aos egípcios, para mostrar ao seu povo que Ele é Deus. E cada praga foi referente a um Deus do Egito. E cada praga Deus operava, o Deus do Egito era envergonhado. Para que aquele povo pudesse saber: só há um Deus, o Deus de Israel. E assim, Deus manda preparar a Páscoa, a partida daquele lugar, para ir para a terra prometida. Aquele povo, então, ele sai dali, depois de uma Páscoa, depois da morte dos primogênitos, a mão de Deus foi firme naquele povo, e aquele povo sai dali. Irmãos, e todo mundo, quando sai da escravidão, talvez fique um pouco perdido o que fazer. O escravo, quando ele é liberto, como que ele vai seguir a vida, né? Quem nunca... Você já parou para pensar nisso? O escravo está lá, debaixo de um jugo, tudo que ele ganha, tudo que ele come, tudo que ele veste, tudo provém daquele que fornece, daquele que exige o seu trabalho. E agora aquele povo está livre. Aquele povo agora está livre para caminhar, e aquele povo vai para o deserto. E quando chega no deserto, irmãos, os primeiros dias no deserto, porque aquele povo ficou 40 anos no deserto, mas os primeiros dias foram dias de grandes murmurações, de grande alegria. Vocês imaginam a alegria, que estão livres, né? Vão agora para a terra prometida, todo mundo feliz, vão para lá, mas não sabiam que tinham as lutas do deserto, as dificuldades do deserto. Não sabia que no deserto ia faltar água, ia faltar alimento, não sabiam disso. E a primeira luta que eles se deparam ali é com a travessia do Mar Vermelho. E foi o texto que nós lemos aqui. Deus, ele não faz nada pela metade. Guardem isso. Deus não para aquilo que ele planejou na metade. Deus planejou: eu vou tirar meu povo daqui e vou levar para cá. Ele vai fazer, louvado seja o nome do Senhor. O meio vai depender até da gente. Vai depender da nossa postura. O tempo vai depender da gente. Às vezes a gente vai ficar dando voltas e voltas e voltas por não ouvir o conselho e a voz de Deus. E aquele povo, quando se depara com o Mar Vermelho, houve lamentação. Moisés tirou a gente para morrer no deserto, tirou a gente para morrer na espada. Olha, o exército vem aí. Irmãos, a gente não vai julgar aqui a lamentação e a crítica desse povo, porque eu acho que qualquer um de nós aqui, se estivéssemos lá, talvez faríamos a mesma coisa. Talvez alguém devia ter falado lá: eu falei para não sair, né? Eu falei para ficar lá. Tem gente que sai da escravidão e quer voltar para a escravidão. Não consegue ficar liberto, ele quer voltar para lá porque lá tem cebola. Ele quer voltar lá porque lá tem um chicote. Ele quer voltar lá porque lá tem uma coleira que te domina. Não sabe viver a libertação, não sabe confiar num Deus vivo e dizer: aquele que prometeu é poderoso para fazer cumprir. Esquece disso. Aquele povo estava ali, e quando Moisés, diante da lamentação do povo, ele vai orar ao Senhor. Ele vai a Deus, e Deus fala assim: Moisés, por que está orando para mim? Por que está clamando para mim? Como quem diz: eu não falei? Irmãos, quantas vezes nós duvidamos do poder de Deus? Quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus vai fazer? Quantas vezes olhamos à nossa volta e falamos: será que vai dar certo? Eu lembro, irmãos, quando nós começamos a igreja, nós não tínhamos um microfone, né, Pedro? Não tinha um microfone. Não tinha nada. Eu lembro uma vez com o Ailton, o Pedro chegou: pastor, a gente precisa botar um microfone aqui. Eu falei: mas como?
você botar uma caixa de som. E às vezes a gente para no deserto e fala assim, Senhor, e agora, né? Lá eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. Mas, irmãos, todas as vezes que surgiu uma necessidade, quando nós estávamos conversando, Deus mandava alguém para ofertar, Deus mandava alguém, e assim, ninguém sabia. E coisas que aconteciam, que nós estávamos conversando, pastor, chegou aqui uma oferta aqui, ó. Quando nós íamos contar, era o valor referente à caixa de som que nós estávamos falando de comprar. Referente ao ventilador que precisava comprar, referente ao microfone que precisava comprar, e nós chegamos até aqui, sabe por quê? Porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Ele é poderoso para cumprir. E assim nós fomos caminhando. E aquele povo ali, às vezes nós temos que aprender que o mar vermelho vai estar à frente, mas se Deus falou, irmãos, viva o milagre. Viva o milagre, aprenda a crer no milagre. Eu digo para os irmãos que foi o maior milagre o povo atravessar o mar a seco. Eu lembro que eu tive um professor que ele fala que surgiu esse assunto dentro da sala de aula e ele falou, não, Miguel, você está equivocado. O povo não passou o mar a seco. Se você olhar a história, os ventos, a geografia, não sei o que lá, tinha um tanto de água assim. O povo atravessou o mar, sim, mas tinha água na canela. E a pergunta é, como que um exército inteiro se afogou com água na canela? Eles vão tentar, irmãos, de qualquer maneira, anular o poder de Deus. Mas não tem como. O povo passou a seco. O povo atravessou o mar a seco. Deus falou, diga ao povo que marche. Eu quero imaginar essa cena, irmãos, porque assim, quando Deus falou a Moisés, diga ao povo que marche, o mar não estava aberto. Não estava. O mar estava normal. Segundo Flávio Josefo, diz que quando o povo começou a caminhar, o mar começou a se abrir. E o mar foi se abrindo conforme o povo caminhava. O povo não viu um corredor aberto até o final, falou, é fácil, não. É cada passo de fé. Cada passo de fé. Cada passo milagre. Cada passo milagre. Cada passo milagre. Até chegar do outro lado. É assim que nós precisamos caminhar. É assim que nós precisamos seguir o caminho da promessa. É um passo por vez, mas é um passo, um milagre, um passo, um milagre, um passo, um milagre. Sabe por quê? A nossa força não vem de nós, não vem da nossa capacidade, não vem do nosso conhecimento, não vem daquilo que nós achamos, não. A nossa força provém de Deus, daquele que prometeu. E o povo atravessa o mar vermelho e parecia que agora estava tudo tranquilo, a vitória chegou, atravessamos o mar, Faraó foi derrotado, acabou, vencemos. Mas faltou comida no deserto. Faltou água no deserto. Teve murmuração no deserto. Nós estamos vivendo um período do evangelho mais fraco da história da humanidade. É o evangelho do dodói. Não fala porque eu fico chateado. Não fala a verdade. Se falar a verdade para mim, os irmãos podem observar. Qualquer lugar aonde a palavra foi escondida e foi trazido para o altar um massageador de egos, onde foi trazido para o altar aquilo que as pessoas querem ouvir, está tudo certo. Vai estar cheio, vai estar tudo tranquilo. Mas na hora que põe a Bíblia no altar e prega, sai do pecado, liberta disso, as pessoas não querem ouvir isso. Havia ali uma geração que não queria mais, ainda que tenha vivido. Eu paro para pensar, irmãos, você vive o maior milagre de ver o mar se abrir, chega do outro lado e fala, o que adianta o mar abrir e não ter o que comer? Como quem diz, Deus tem poder para abrir o mar, mas não tem poder para mandar o maná? Na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada, vai ter momentos que nós vamos passar pelo deserto, sim. Vai passar pela provação, sim. Mas eu quero dizer para os irmãos, trazer à memória, aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Todos os dias, o que é necessário, Ele vai mandar.
Todos os dias, aquilo que é necessário para você caminhar hoje, para você sobreviver hoje. Ele diz, ó, eu vou mandar o maná, você vai pegar o que é para comer hoje. Não é para guardar, é para comer hoje. E assim, aquele povo foi sustentado no deserto. As suas roupas não envelheciam. Irmãos, nós precisamos viver na dependência de Deus. Só vive o milagre de Deus quem vive a dependência dEle. Enquanto há o teu recurso, enquanto há a tua maneira de fazer, você não vive milagre. O milagre só vive quando vivemos a dependência de Deus. Ontem, conversando com o Soares, a gente usou uma frase que falou assim, não fui eu que escolhi Deus como pai, foi Deus que me escolheu como filho. E no momento que eu sei que Deus me escolheu como filho, eu aprendi que eu tenho um pai. E um pai que é provedor, um pai que é dono de todas as coisas, um pai que faz milagre. Um pai não é um pai que... Não, o pai é aquele que provê. E aí esse povo aqui, irmãos, tinha um pai. Deus sempre esteve presente no meio daquele povo. Aquele povo chega ali no Monte Sinai, aquele povo ali recebe a aliança com Deus, Deus entrega os 10 mandamentos, Deus fala da importância da santificação com aquele povo. Não é porque eu saí do Egito, eu posso fazer o que eu quero, não. É necessário santificação, porque a palavra de Deus fala que sem santificação, ninguém verá Deus. Você quer ver Deus? Santifique-se. E ali o povo vai, mas o povo se corrompe. Se nós lemos a história, o povo uma hora está bem com Deus, uma hora está longe de Deus. Essa inconsistência, era necessário que o povo ficasse firme diante de Deus. Essa inconsistência, esses altos e baixos, fez com que o povo caminhasse 40 anos no Egito. Um trecho que duraria pouco tempo. 40 anos, porque uma hora estava bem com Deus, uma hora estava murmurando contra Deus. Moisés, então, Deus fala com Moisés que ele vai ver a terra prometida, mas não vai entrar na terra prometida. Moisés, então, ele morre, e quem assume a liderança do povo é Josué. E aí Deus fala com Josué, como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Aqui Deus está dizendo para Josué assim, olha, como eu falei com Moisés, eu estou contigo. Deus não mudou a promessa. Muda às vezes os personagens que estão lá servindo a Deus, mas a promessa Deus não muda. E Deus confirma a promessa, seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates a toda a terra dos hititas, até o grande mar, até o grande oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Veja, quando Deus fala com Josué isso, Deus não está dizendo a Josué, entra, possui a terra, não. Deus está dizendo a Josué, olha, ninguém vai resistir a vocês. Quando ele fala que ninguém vai resistir, ele fala, prepara, porque a luta vai começar agora. A guerra vai começar agora. Até agora eu estava trabalhando, preparando o povo. Agora é hora de pegar a espada. Seja forte e corajoso. Irmãos, não vive milagre quem não é corajoso. O corajoso é aquele, não é pela força dele não, o corajoso é aquele que tem fé e fala, eu vou porque Deus está comigo. É aquele que crê naquilo que Deus prometeu. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda lei. Aí começam, irmãos, as condições para você alcançar a vitória na presença de Deus. Deus já fez a parte dele. O que é de Deus já foi feito. Tenha cuidado, obedecer a lei. E aí, irmão, só vai entrar em Canaã
se estiver obedecendo a lei. Só vai desfrutar da terra prometida aqueles que estiverem obedecendo a lei. Foram 5 coisas que tiraram aquele povo que estava no deserto, tirou aquele povo de alcançar. Murmuração, tantas outras coisas que aquele povo aceitou com naturalidade. Não pode deixar de obedecer a lei. Não tem um jeitinho. O texto diz, a palavra de Deus fala assim: a lei que o Senhor, que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, nós precisamos hoje entender que a lei do Senhor é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei do Senhor. Se nós entendermos a importância da palavra de Deus na nossa vida, a Bíblia é um manual de vida. O problema é que nós não gostamos de ler os manuais. Compra uma coisa, a primeira coisa que você faz é tentar do teu jeito, deixa o manual de fora. Quando dá errado, aí você procura o manual. Se você pegar o manual, você consegue. A Bíblia é um manual, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero lembrar os irmãos que quando nós iniciamos esta proposta, esse chamado de Deus para estarmos aqui com a Igreja Reformada em Petrópolis, o lema da igreja é uma igreja bíblica. Irmãos, nunca houve a pretensão no nosso coração de ser uma grande igreja, de ter 10 igrejas, de ter 20 igrejas. Não, nós queremos ser uma igreja bíblica. Nós não queremos se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Nós queremos viver a palavra de Deus, queremos viver aquilo que Deus tem na sua integridade, na sua palavra, na sua essência. Isso aqui, irmãos, é o suficiente para a nossa vida agora. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes Deus vai lá e fala assim: ops, corrige isso, volta para cá. E aí acontece que as pessoas hoje dizem o seguinte: eu sou livre, saí do Egito, estou livre. Não, você está debaixo da palavra de Deus, você está debaixo daquilo que é o nosso guia, daquilo que é o nosso norte, daquilo que é a nossa direção. Nós não podemos se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou dizer para os irmãos, confessar para os irmãos, talvez os irmãos podem pensar: a vida de pastor é fácil. Conduzir um rebanho com um propósito de chegar na terra prometida é uma responsabilidade. Seria muito fácil o pastor chegar aqui e falar assim: Deus revelou isso, é isso, e você se vira para ir, você com Deus. Mas quando a gente vem na palavra, fala assim: a revelação está na palavra, a palavra diz isso, tem gente que contesta. Ah, não acredito nisso, não é desse jeito, porque Deus não revelou. Está na palavra. Toda a revelação de Deus está na palavra. Às vezes você acha que precisa de ser dessa forma, meu irmão. A palavra é o nosso manual, a palavra é o nosso guia, a palavra é a nossa direção. Estar na palavra. Se você sair da palavra, você não está na direção. Não precisa alguém falar que Deus revelou para você. Está na palavra. E o nosso trabalho aqui, a nossa busca constantemente é pedir a Deus que nós não possamos sair da sua palavra. Nós venhamos permanecer nela todos os dias da nossa vida. Ao completar 4 anos da igreja, eu quero dizer para os irmãos que nós somos pequenininhos, não estou dizendo em números, porque o número não importa, irmãos. Com todo o respeito que a gente tem com os irmãos, número não importa. Sinônimo de igreja cheia não é sinônimo de igreja saudável. Igreja cheia não é sinônimo de vidas salvas. O que nós precisamos aqui é todos os dias sermos confrontados pela palavra de Deus para entrarmos na terra prometida, entrarmos em Nova Canaã. Porque, irmãos, até chegar lá, vão se levantar muito exército. Nós vamos precisar lutar muito.
Muita luta vem pela frente. Josué foi um homem de luta. Foi um homem de grande... E lutas em qual ele não poderia vencer. Em qual o Israel, ali o povo de Deus, ainda não era Israel, mas o povo de Deus não tinha ali um exército constituído. Não tinha ali uma infantaria, não tinha ali carros, não tinha ali nada. Mas tinha o Deus de Israel. O que eu quero trazer para os irmãos, nós não temos nada. Nós somos uma igreja simples. Hoje nós olhamos isso aqui, irmãos, eu olho isso aqui hoje, eu louvo a Deus porque nunca imaginei de estarmos num lugar sem um sistema imposto, sem uma escravidão imposta, com tantos recursos que Deus nos deu. Não imaginava isso. Quando nós começamos naquela laje lá em cima, com o primeiro culto, 17 pessoas no primeiro culto. No segundo culto, 25 pessoas. No terceiro culto, 42 pessoas. No quarto culto, 73 pessoas. Depois chegou a 100, ao ponto de ter problema no trânsito, na rua. Não dava para passar carro. Mas quantas experiências vivemos ali. Experiências, irmãos, que estávamos ali ensaiando com o departamento de louvor, o homem tentando tirar a vida embaixo na rua. E quando ele ouve os louvores que estávamos cantando, ele parou e falou: olha, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas eu ouvi esses louvores, Deus me trouxe aqui. E nós descemos lá, oramos com aquele homem. Quantas respostas que Deus deu a você, a mim, através de uma palavra, de uma mensagem. Deus nunca deixou de falar no nosso meio, nós louvamos ao Senhor por isso, porque Deus fala todo culto. Todo culto Deus está falando. Quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Quantas vezes eu ouvi irmão chegar aqui, pastor, parecia que o pastor estava na sala da minha casa. Eu vim para cá hoje pensando isso. Quando chegou aqui, Deus me respondeu. Sabe como que Deus falou? Através da sua palavra. Através da sua lei, através do seu manual. Eu quero dizer a você que ainda que você não pense, não pare para pensar nisso, Deus está dentro da tua casa, Deus está no teu quarto, Deus está no teu carro, Deus está no teu trabalho. Ele te conhece, Ele sabe a tua dor, Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe a tua angústia. E quando você chega aqui, uma palavra alcança todo mundo. Uma palavra, às vezes você fala assim, pastor, eu estava vivendo isso, o outro fala, pastor, eu estava vivendo isso. Uma palavra, irmãos, é esta palavra que nós não podemos se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós não queremos aqui, eu acho que tem que ser dessa forma, eu penso que tem que ser dessa forma. Estamos completando 4 anos, e 4 anos o Espírito Santo vem conduzindo essa igreja. 4 anos a palavra de Deus vem sido à frente dessa igreja. E eu peço a Deus e oro que sejamos muito mais, que nós não venhamos se desviar nem para um lado nem para o outro. Às vezes queremos até fazer algumas coisas, vamos na palavra. Quantas coisas que nós temos aprendidos na palavra de Deus. Quantas famílias alcançadas, quantos lares reestruturados, quantos lares, às vezes a igreja não sabe, mas chega aqui às vezes um casal, tudo muito bem, todo mundo rindo, mas dentro de si já está dizendo assim, pastor, a gente vai separar, não dá mais, aquela aparência. E aí nós começamos a buscar a Deus, como vamos trabalhar com casados, vamos trabalhar com famílias. Aí veio casados para sempre, homem ao máximo, mulheres únicas. Como foi transformador isso na nossa vida. Que aprendizado, dentro da palavra. De você ouvir depois, pessoal, pastor, como eu mudei meu casamento, eu cheguei aqui, pastor, pronto para separar, mas depois disso, meu casamento melhorou, a gente está vivendo bem, foi transformado, que coisa maravilhosa, irmãos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque só assim seremos bem-sucedidos. Eu quero perguntar para a igreja, o que é ser bem-sucedido?
Talvez você possa dizer assim, pastor, ser bem-sucedido é se nós tivéssemos 5 igrejas. Ser bem-sucedido se a gente tivesse um templo grande. O que é ser bem-sucedido? O que é ser bem-sucedido? A palavra de Deus fala numa parábola que diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tem preparado? Para quem será? O sucesso não está nos bens materiais, o sucesso não está numa grandeza de uma igreja, de uma instituição, mas o bem-sucedido que Deus está falando com Josué para com o povo é intimidade com Deus. Sabe o que é isso? Quando você chorar, Deus colhe as tuas lágrimas. Quando você não sabe o que fazer, Deus diz, vai para cá. Quando você está desanimado, Deus vem, pega pela mão e te levanta. Isso é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é ter um Deus que fala conosco todos os dias. O que Deus está falando para Josué é: se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, você vai ser bem-sucedido. Eu vou te honrar por onde quer que andar. Irmãos, e ser fiel a Deus, ser bem-sucedido é ser fiel a Deus. É o maior sucesso que você pode ter. Porque aonde você estiver, Deus vai te honrar. Não deixes de falar das palavras deste livro. Irmãos, evangelho não é assim: eu estou muito feliz, agora eu quero viver só para mim. Não, fulano deixa para lá, não quero saber. Nós estudamos uma igreja aqui, a igreja de Sardes, Apocalipse, foi exatamente tratado isso. Daquele cristão que fala assim: eu estou bem na igreja, eu estou bem, não quero fazer nada, quero viver a minha salvação. Evangelho não é isso. Você não pode deixar de falar do que você tem ouvido, do que você tem vivido, do que você tem aprendido. Você precisa testemunhar onde você estiver. Isso é evangelho. E é a ordem que Deus dá a Josué, que não deixe de falar da palavra destes livros e de meditar nelas de dia e de noite. Nós não podemos pegar a Bíblia só na hora do culto, irmãos. Não. Olha, quem está fazendo a leitura da Bíblia, o plano anual de leitura da Bíblia, está vivendo grandes experiências com Deus. Eu tenho ouvido relatos aqui, pastor, como tem sido bom, minha família unida lendo a palavra, como eu tenho aprendido, coisas que eu não sabia, lendo de novo a Bíblia. Você está lendo com um olhar diferente. Você está lendo da essência da palavra, o manual da tua vida, você está lendo. Quantas respostas, quantos ensinos, todos os dias está lá. O texto nós temos que ler. Já lemos Jó, nós estamos lendo em ordem cronológica, já lemos Jó, estamos terminando Gênesis, e daqui a pouquinho está terminando o Êxodo, porque como é bom, irmãos. Não deixe de meditar nelas de dia e de noite. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Para de pensar que o negócio de estudar a palavra de Deus não é de Deus, não. Leia, estude a palavra, leia um livro de um bom autor que está baseado na Bíblia. Leiam, estudem isso, façam os devocionais, meditem de dia e de noite. Porque depois, irmãos, a gente tem o costume de assim: não estou bem, a culpa é da igreja. A culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é do departamento, a culpa é sua, porque você parou de buscar a Deus. Porque você e Deus, para com esse negócio que não, eu vou pedir o pastor, porque o pastor é igual você. Você tem um sacerdócio, você pode chegar diante de Deus, você pode falar com Deus. Então é você e Deus. Não tem esse negócio: pastor, mas... Não, meu irmão, o Deus que fala comigo, fala contigo. É isso, meu irmão, não tem esse negócio de você falar, eu preciso, não, pare com esse negócio de ficar preso a isso, preso a esse legalismo, essas coisas, isso não te leva para o céu. Se você quer a nova Canaã, Deus está dizendo o seguinte: eu falo contigo, só me buscar, eu te respondo, a lei está aí, a palavra de Deus está aí, não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, foque na palavra de Deus. É isso que Deus está nos ensinando, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, ou seja, a palavra de Deus, para a gente cumprir a palavra, não é para ir para lá fazer do meu jeito. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que não sei se já aconteceu com os irmãos, mas quem tem o Espírito Santo aqui?
Todos nós temos, eu acredito que todos nós temos o Espírito Santo. Sabe quando você se desvia da palavra? E você sabe que você se desviou? Por que você sabe? Quando você faz um negocinho que não é para fazer, quem vai lá mostrar para você, botar o dedinho e falar, ó, quem é? O Espírito Santo. Aí a culpa é da igreja? A culpa é minha. Eu fiz, eu sei que eu fiz, eu sei que eu errei. E aí, existe um perigo, porque quando você sabe que o Espírito Santo te mostra que você errou, não é para te envergonhar, não é para te afastar, é para você o quê? Se arrepender. Aí Satanás entra nessa brecha, quando você dá a brecha, Satanás entra e fala, se tu contar isso, tu vai para o banco. Se tu contar isso, tu está fora da igreja. Se tu contar isso, vão te excluir. Não. A Bíblia fala que os pecados precisam ser confessados para ser perdoados. Nós temos que se libertar desse medo. É lógico, com quem você vai se confessar? Às vezes você pode se confessar para a tua esposa, para o teu esposo, para o seu pai, para a sua mãe. Diante de Deus, fala, Senhor, eu errei, eu falhei, eu pequei, mas eu peço perdão. Isso é evangelho, irmãos. A gente precisa não deixar as palavras desse livro sair do nosso coração, para que se cumpra fielmente tudo que está escrito. E aí vem a condição, só então os seus caminhos prosperarão. E você será bem-sucedido. Eu pergunto, qual é o teu conceito de prosperidade e sucesso? Qual é o teu conceito? Porque se nós temos o costume de materializar isso, conceito de sucesso, bem-sucedido na vida, ter casa nova, casa grande, ter um carro bonito, sou bem-sucedido. Não. O povo não tinha nada disso. O povo estava no deserto, morando em tendas, e Deus fala, só assim, seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que é prosperidade e sucesso para você? Prosperidade e sucesso para aquele povo era fazer o nome de Deus ser glorificado. Era dar honras a Deus. Porque aquele povo não era conhecido, o povo liderado por Josué. Era assim? O povo de Deus vem aí. O povo de Deus está chegando. Olha, estão rodeando Jericó. Provavelmente quem estava em Jericó estava rindo. E quem estava rodeando podia estar alguém lá sem fé. Meu Deus do céu, né? Saí lá do Egito, estava tudo bem. Não, ele não tinha saído, mas minha família saiu do Egito. Estava tudo bem, para que eu vou ficar rodeando esse muro aqui? Ser bem-sucedido é quando Deus fala assim, pode gritar, e as muralhas vão cair. Ser bem-sucedido, ter prosperidade, é quando Deus fala assim, isso aqui, meus irmãos, eu convido hoje você a orar por essa igreja, que nós venhamos viver esse evangelho por toda a nossa vida. Eu oro a você para que nós não tenhamos aqui um legalismo, não tenhamos aqui uma imposição, não. O evangelho não é um peso. O evangelho é desejo. Eu quero fazer, eu quero adorar, eu quero estar no culto, isso é desejo. É isso. E nós temos construído isso, 4 anos aprendendo, vamos ter mais 20 aprendendo, mais 50 aprendendo. A gente nunca vai saber tudo, mas Deus nos deu um manual para prosseguir. E eu louvo a Deus hoje, porque muitos falaram assim, Miguel, tu vai abrir uma igreja? Eu não queria abrir igreja. Eu só queria ter salvação. Eu só queria poder dizer assim, Senhor, eu estou vivendo a palavra. E ao mesmo tempo eu vi tantas pessoas quanto eu, desejosos da mesma coisa quanto eu, querendo o mesmo propósito quanto eu. E hoje nós estamos aqui, 4 anos se passaram.
Alguns chegaram juntos, outros saíram, teve seu papel de contribuição, nos ajudaram. Uma coisa que nós libertamos: ninguém que saiu daqui é nosso inimigo. Glória a Deus por isso. Continua sendo nossos irmãos, aonde estivermos, é irmão, na paz de Cristo, meu irmão, graça e paz para você, está tudo certo. Se eu encontrei um, dei um abraço, está tudo certo, não tem esse negócio, irmãos, que, não. A pergunta que eu faço: está em Cristo? Glória, está bem em Cristo? Fica onde você está tudo certo. Uns foram, outros chegaram. O que não pode sair daqui, irmãos, é o Senhor. Quem não pode sair daqui é o Espírito Santo. Quem não pode faltar aqui é a palavra de Deus. Isso não pode. Hoje, o departamento pode vir para a gente fechar. Hoje a gente comemora 4 anos. E nós temos que lembrar sempre esse tema: seguindo o caminho da promessa. Esse é o nosso foco. Nosso propósito é estarmos na eternidade com Deus. Que nós possamos tomar o nosso posicionamento nessa caminhada. A palavra de Deus está aqui para nos orientar, para nos guiar, para nos não deixar faltar, irmãos, aquilo que precisamos. Eu poderia hoje contar aqui algumas experiências que tivemos. E foram muitas, viu? Muitas experiências. Mas o nosso foco não está no passado. Nosso foco está no futuro. Nosso foco está na promessa. Que nós possamos orar todos os dias, meditar na lei do Senhor todos os dias, buscar uma intimidade com Deus todos os dias. Só assim nós vamos alcançar a terra prometida, a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé, vamos louvar o Senhor. Abra os seus lábios, adore a Deus. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado, Deus é fiel, louvado irmãos. seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus por isso. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor. Fiel é o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei.
te damos, ó Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Santo és tu, Senhor. Glória. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. E nunca me deixou. Aleluia, Senhor. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia. Louvado e adorado seja Deus teu tem nome, sido Senhor. fiel para você? Aleluia. Dê um glória a Deus por isso. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela fidelidade dele neste lugar durante esses 4 anos. E louvaremos pelos próximos, porque Deus continuará sendo fiel. Aleluia. E nós não poderíamos deixar de, na comemoração de 4 anos, de participarmos da mesa do Senhor. Ele é o responsável por tudo isso, irmãos. Ele é o dono de tudo isso. Ah, de qual igreja que você é? Eu sou da igreja de Cristo. Aleluia. Como é bom poder dizer isso, né? Ah, quem é o pastor? É Cristo, meu irmão. É essa leveza que a gente precisa ter. Você não tem um chefe aqui. Você tem um pastor. Está aqui para ajudar, para orientar. Mas o bom pastor é Cristo. É Ele que nós devemos render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vocês, irmãos, perceberam hoje, todos os nossos louvores, a palavra aponta para um lugar: eternidade. Ele vem. E a mesa do Senhor nada mais do que nós estaremos aqui participando, lembrando que Ele morreu por mim e por ti. O sacrifício de Jesus. Meu irmão, se você entender o significado da ceia do Senhor, você, toda a ceia, você se quebrantava e dizia: Senhor, eu não sou merecedor disso. Eu não sou digno disso. Os diáconos vão estar aqui à frente.